Queridos, graça e paz, como vocês estão? Uma ótima noite a todos. Queridos, eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui. Queria que vocês refletissem comigo, né? Porque eu pensei isso somente na minha mente e eu gostaria que vocês andassem comigo, né? Refletindo sobre esse assunto. Eu estava pensando sobre a questão de muitas vezes a gente, por sair de meios, de sistemas sectários, a gente sofrer represálias por prezarmos pela verdade. Alguns apenas saem, né, e se mantêm quieto e continuam, vão para as igrejas bíblicas, vão crescendo na fé e tudo mais, enfim, ok. Mas tem outros que eu acredito que isso seja Deus que os chama para isso, a proclamar a verdade, a proclamar a verdade de Deus que está aqui na Escritura, que é a Escritura. E muitas vezes a gente passa por situações, e o que é mais doloroso, e eu vou focar mais nisso aqui, é quando se trata de passarmos por rejeições, represálias, ataques, e até condenações, né? Obviamente não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Mas eles tentam colocar medo, fazer ameaças, enfim. Isso por parte de pessoas que nós temos bastante proximidade, como nossos familiares, pessoas que nós temos grande afeto, né? A gente procura trazer a mesma verdade que nos foi revelada no Evangelho. A gente procura trazer para essas pessoas, né? Para esses nossos familiares. Mas eles rejeitam piamente, com todas as suas forças. E às vezes eles têm conhecimento da verdade. Talvez não completamente, né? Porque não foram libertos de um sistema onde é o diabo que governa, né? O diabo que dita ali os ensinos, aquelas visões, aquelas... Hoje meu olho tá coçando, cara. Eu não tô muito legal. Enfim, tava gripado esses dias, eu tô me recuperando ainda. Então, as pessoas nesses lugares, elas tendem a olhar pra nós, principalmente aqueles que nem eu, e conheço muitas pessoas que muitas vezes estão dentro da família ainda, e vivem em contato direto. Geralmente a gente está sempre em contato com nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, assim, primos, tios, sobrinhos, enfim. E por nossa família toda ser de um sistema sectário, muitas vezes a gente passa por situações que a gente fica, meu Deus, cara, como que a pessoa consegue ficar presa assim? E uma coisa que eu tenho percebido é que tem acontecido algo dentro, principalmente dentro da CCB, né? Que eles estão começando a ler mais a Bíblia, né? Sempre tem aqueles CCBanos biblicistas, né? Dado a teologia, os que são realmente buscam a verdade, os que realmente foram convencidos pelo Espírito Santo dos seus pecados, escutaram o verdadeiro evangelho, creram neste evangelho de forma genuína, eles ficam inconformados, inquietos. O Espírito Santo está sempre ali dentro deles, deixando ele, incomodando eles. Porque o Espírito Santo é santo. É santo. E ele não consegue ouvir certas coisas que blasfemam contra a cruz de Cristo. Algo que foi um marco não só na história da humanidade, mas na história de cada um de nós que creu em Jesus Cristo. Não foi só um marco histórico, tá?
Não um fato histórico também. Tipo, antes de Cristo, depois de Cristo e tudo mais. Mas pessoalmente, na vida de cada um de nós que estava nesses movimentos que nos cegavam, nos ensurdecia, nos emudecia, fazia com que nós fôssemos apenas vasos de ira, filhos da desobediência, mortos, ossos secos, sepulcros caiados, né? Que é bonito por fora, né? Com a sua religiosidade, com o seu zelo, mas sem entendimento. E que entendimento esse é a iluminação do Espírito Santo no Evangelho. E eu tava meditando sobre isso. Muitas vezes a gente passa por... A gente tá falando da verdade divina e as pessoas usam pra colocar na cabeça delas que, por exemplo, um pai é de uma seita, o pai. Tá? Seja qual seita for, tô falando CCB, Mormon, Adventista do Sétimo Dia, Deus é Amor também, seitas neopentecostais, né? Recentemente aí teve aquele pastor Mirim lá, misericórdia, só pela misericórdia, cara. E muitas outras seitas, tem mais seitas, cara. Tem mais seitas. Né? E que blasfemam contra Cristo, contra a cruz de Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre a trindade, né? Ah, vale ressaltar, o catolicismo romano é sectário também, tá? Tudo que prega salvação por obras é sectário, tá? É sectário. A salvação não é por obras, não é por méritos, tá? A salvação é pela graça, é pela graça, é por graça, mediante a fé em Cristo, tá? Em Cristo. É isso que nos traz a vida, né? Nos ressuscita dos mortos. Estávamos mortos. Efésios 2, vocês conhecem, não preciso ficar citando muito aqui, né? E falar, tá lá em Efésios 2, vocês sabem muito bem, cara, vocês sabem muito bem. E meus queridos, essas pessoas, elas olham assim, ó, você vai e fala do evangelho pra ela. Aí ela, olha, que lindo, que legal, olha, tem muito conhecimento da escritura, é o dom da sabedoria, do entendimento, não sei o quê. Não, cara, isso é o evangelho. É o dever de todo crente verdadeiro saber o evangelho. O que é o evangelho? Isso é nosso dever, cara, saber o que é o evangelho. Essa pergunta tem que estar sendo também, o que é o evangelho? Como eu posso falar do evangelho para alguém? Como eu posso combater as heresias com a verdade divina? Tá? Então, essas pessoas, elas vão olhar assim, você vai e fala o evangelho para elas. Aí elas, tá. Pô, mas tu tem um monte de defeito. Tu tá cheio de defeito aí, ó. Ó, tu faz isso, tu faz aquilo, tu erra nisso, tu erra naquilo. Elas entendem que os que têm um pouco de conhecimento da escritura, eles entendem que assim, ó, você creu em Jesus Cristo, você agora passou da morte para a vida. Você foi regenerado. Você foi salvo daquele poço de lama, certo? Agora você vai ser lavado. A santificação. Tá? O último estágio da salvação é a glorificação, onde a presença do pecado não estará mais em nós, na nossa carne. E as pessoas olham assim, ó, falam, não, o que ela tá falando é o evangelho, ok, sobre Cristo e tal. Não, eu creio. Ela fala que crê, da boca para fora ela fala que crê. Mas a gente sabe que no coração, se a gente dá uma apertadinha ali, não crê, cara. Não crê. Porque ela ama mais um sistema sectário e defende. E passa um pano, entendeu?
ela ama mais esse sistema do que ao próprio Deus, criador dela. Ela não pertence a si mesma, mas ela quer fazer o que acha melhor. Não, eu tenho um pouco de conhecimento da escritura, sei um pouquinho o que é o evangelho, então acho que agora eu sou livre. E aí, livre pra fazer o que quer. Tipo, eu só sou livre pra fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. E aí, elas olham a gente falar do evangelho. Tô falando assim, lembrem-se, tenham isso em mente quando eu estou falando. Que é, por exemplo, você no meio da sua família. Você saiu de uma seita e a sua família toda é de uma seita, ok? E aí você... Perdão. E aí você vai começar a falar a verdade da escritura, falar e falar e falar, porque você sabe que aquelas pessoas estão no engano, elas estão cegas. O diabo está escravizando elas naquele lugar. E você vai pegar e vai começar a falar a verdade das escrituras, só falar, olha, Cristo que liberta. Se verdadeiramente estiverem em Cristo, vocês serão libertos de fato. Se vocês de fato amarem a Deus, o seu Senhor, vocês não permanecerão nesse lugar, vocês não permanecerão por muito tempo nesse lugar. O Espírito Santo, ele tirará você de um lugar corrupto, impuro, blasfemador de Deus. Mas não. Eles querem que nós saiamos. Até concordo. Não, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Você já é de maior, né? Para os que já têm acima de 18 anos. Já escutei muitos relatos aí de pessoas que estão na CCB ainda por causa dos pais. Porque são de menores. Mas já entenderam o evangelho, já creram. Eles anseiam por fazer 18 anos. Por poderem ter sua independência, poder sair de casa. Por quê? Porque os pais impõem sua autoridade sobre os filhos que são de menor para que eles permaneçam naquela seita. É triste, é triste, é triste, é triste. E eles às vezes entendem. Não, ok, meu filho saiu, ele faz o que ele quiser da vida dele. Declaração que já prova que ele não tem entendimento nenhum de quem é Deus. A soberania de Deus, já não tem entendimento algum sobre. Então, faz o que quiser. Mas ele tem que ficar quietinho na dele, quietinho. Ele sai, mas ele fica quietinho na dele. Não tem que ficar falando nada pra mim, não. Não tem que ficar falando pra mim de evangelho nenhum. Porque já sei o que é evangelho. Já sei quem é Deus, já sei, já conheço a Deus. Eu sirvo a Deus, já vou pro culto todo 3, 4 vezes na semana, né? Eu sirvo muito a Deus. Levo as almas pro batismo, né? As almas que não é crente eu levo pro batismo. Eu falei, pô, já começa errado aí, já começa errado. Como você leva alguém que não é crente pro batismo? Hã? O batismo é pra crentes, filho. É pra crentes. Você crê em Cristo e aí você busca obedecer à ordenança de Cristo. Sejam batizados. Certo? E aí, beleza. Mas não. Tem que ficar caladinho. Ou seja, um legalista religioso, como aqueles fariseus, eles querem impor para você, filho ou sei lá, alguém assim. Geralmente os filhos que saem de seitas e os pais ainda continuam lá. Acontece muito isso. Eles querem que você fique quietinho, você não fale nenhuma verdade para eles, porque isso vai tornar desconfortável até mesmo a relação entre você e eles. Eles não querem atrito. Mas a verdade, filho. A verdade não tem como você calar aquilo que tá ardendo como fogo dentro de você, o evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Ao mesmo tempo que esse evangelho, ele, ao ser rejeitado, ele é pedra de tropeço. Ele é o carimbo que será cravado em você da sua própria condenação. Certo?
Tem gente que acha que o evangelho é só para salvar. Se a pessoa não quiser, ela crê. Se ela não quiser, ela não quer. Ela tem o livre-arbítrio, né? Ela faz o que ela quer, no final, né? Pensamento pagão. Pensamento ímpio. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, ele não é livre. Nosso arbítrio, ele é escravo. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Cristo. Né? Então, inclusive, eu vou citar pra vocês aqui, mano. Eu tenho que... Em Colossenses, veja só. Colossenses 1. Tô ruimzinho. Colossenses 1:13. Olha isso. Olha esse texto, cara. Aí eu vou te perguntar, onde tá o livre-arbítrio aqui? Ele, Deus, né? Nos libertou do império das trevas. Ou seja, se você está dentro do império, você está sujeito ao rei que governa aquele império. Ao imperador ali. Tá? Ele nos libertou do império das trevas. Se ele nos libertou, ele foi lá no império das trevas e arrancou a gente de lá. E nos deu liberdade. Mas que liberdade é essa? Vamos vejamos. E nos transportou, ou seja, ele tirou aqui, tá, o reino, tá aqui, o reino das trevas, e aqui o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo, né? Cristo reina, tá? Ok, aqui, reino de Cristo, reino das trevas. Deus foi lá, tirou, arrancou você, libertou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor, reino de Cristo. Teve alguma vontade sua aí, filho? Teve alguma vontade sua? Não, sou livre para escolher. Vou escolher livremente. Deus transportou você. E quando você está no reino do Filho do seu amor, aí você fala, nossa, que lugar, que beleza inigualável. Eu não merecia estar aqui, não. Que diferença de lugar. Nossa, isso é felicidade. Isso é alegria, isso é paz. Entende? Agora, quem esse negócio de livre-arbítrio nunca foi salvo, ele vai falar, não, mas como assim? Deus, então ele é um manipulador. Deus, ele não respeita a minha vontade. Ô, meu filho, foi tu que criou todas as coisas, não, velho. Não foi tu que criou todas as coisas. Tá? E aí o texto que eu queria ler aqui, pra gente continuar falando sobre isso, é esse texto aqui, ó. Mateus 10:34 a 36. Não, vou ler até o 38. Aqui Jesus está falando com os discípulos sobre o discipulado, né? Ele tá dando ele escolhe os 12. Aí dá as instruções para os 12. As demonstrações. Depois fala dos estímulos para encorajamentos, né, para eles. Né? Para eles não ficarem com medo quando forem levar o evangelho, porque possivelmente as pessoas iam querer fazer alguma coisa para calá-los. E aí chega nas dificuldades. Essa parte aqui você tem que ser muito resistente, cara. Muitas vezes a gente tem que orar bastante. Porque as pessoas do meio religioso, aquele meio religioso hipócrita, né? Que eles têm uma conduta perfeita, digamos assim. E aos olhos deles, né? Mal sabem eles que a conduta deles não é perfeita exatamente porque é apenas por fora. Porque eles escondem o que está no coração. Mas Deus, ele julga o foro íntimo. Deus não vê como os homens vê, que vê o que está por fora. Deus vê o coração.
Isso deveria fazer essas pessoas temerem. Veja só esse texto aqui de Mateus 10, 34 a 38. Jesus diz aos discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão. Tá doido, velho. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Veja aqui, ele está falando de divisão. Dentro de uma família, dentro de uma casa, o filho crê em Cristo. Ele vira um cristão devoto. Ele vai defender a cruz de Cristo a qualquer custo. Pela vida ou pela morte. É a cruz de Cristo, ela não pode ser blasfemada. Eu não aguento ver outras pessoas cuspirem na cruz de Cristo. Não aguento ver hereges blasfemarem de Deus e do seu ungido, o Cristo. Eu me levanto e defendo a causa do Evangelho. Eu me levanto e defendo as verdades da Escritura. Eu não consigo ver o meu Salvador, aquele que me salvou, cara, me tirou que nem eu li agora, Colossenses 1,13, que me tirou do reino das trevas, me libertou do reino das trevas. Agoniado. Hoje eu fiz um trabalho, entrou pó no meu nariz, cara. Tô agoniado até agora. Sem contar que tá meio que um pouco de coriza. Mas como pode eu ver o meu libertador me tirou do reino das trevas, transformou no reino do filho do seu amor, eu tô desfrutando do amor de Deus, a ver o nego que vai e joga pedra na cruz. Expressão muito conhecida, né? Como eu posso ficar... Não, eu tenho que ficar quietinho. Eu tenho que ficar quietinho agora, só escutar o herege blasfemar contra a obra de Cristo. Falar contra o meu Pai Celestial. Sabemos que a condenação destes é certa, mas o Evangelho, ele deve ser, muitas vezes nós temos que ser, como Paulo fala, fui posto por defesa do Evangelho. Nós temos esse papel, irmãos, defender o Evangelho. Muitos dizem que nós não precisamos defender, óbvio. Quando a gente vai levar um ímpio, um pecador, o Evangelho, a gente vai levar o Evangelho puro, simples. Se ele crê, Jesus Cristo será salvo. Se não crê, está condenado. Continua condenado. Duplamente condenado, né? Porque já era condenado ainda. Escutou o Evangelho, não crê também. Mas as pessoas não querem isso aqui, ó. Elas não conseguem. Tipo, não, eu sou cristão agora, crio no Evangelho e eu preciso ficar na minha, quietinho, caladinho. Vou escutar minha família perto de mim. Eu moro com a minha família, por exemplo. Tô dando um exemplo, tipo, eu tô falando, eu moro com a minha família. Porque eu literalmente moro. Mas tô dando um exemplo assim no geral. Por exemplo, você mora com a sua família. Você escuta sua família de religiosos, de alguma seita aí, de alguma denominação que prega alguma heresia. E as pessoas começam a falar blasfêmias contra Deus, contra o Filho. Cospem na cruz na sua frente. E aí você se levanta. É aqui que se mostra a divisão. Que Jesus falou, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Tá bom? Aí fala, vocês ficam causando divisão, Deus não tá nisso.
causando divisão. E Jesus falou o que mesmo? Pois vim causar divisão. Não tem como misturar ímpio com crente verdadeiro. Verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja aqui, ó. Eu estou falando, ó, você tem que amar a mim. Em primeiro lugar, você tem que amar a mim. Perdão. Você tem que amar a mim primeiro. Estavam ligando aqui. E aí a gente vê muitas vezes nossos familiares, como você não ama o seu pai, a sua mãe, você não ama isso aqui porque você fica falando desse jeito aí, falando a verdade, falando a verdade não, falando a sua verdade, que eles usam esses termos, né, pra provocar mesmo. Porque a gente sabe que a verdade que a gente fala não é nossa, não é nossa. Tanto é que quando, por exemplo, eu falo uma verdade, eu tenho minha maneira enfática de falar, né? Sou bem enfático quando eu vou falar assim. Defender as verdades que eu creio, né? Que está aqui, ó. Está aqui. Está aqui na escritura. Sou enfático. Vocês sabem muito bem. Dá pra perceber no vídeo aí como que eu sou. E às vezes, pessoalmente, às vezes sou um pouquinho mais que isso. Mas as pessoas falam, você não precisa falar desse jeito. Tá sendo muito ignorante. Você também não sei o que e tal. Poxa. Eu admiro, tem pessoas que conseguem falar, mas cada um tem o seu modo de falar e que aprendeu desde pequeno a falar daquela maneira, defender aquilo que acredita daquela maneira. E o negócio é que a verdade está sendo dita, tá? Está sendo dita a verdade. A verdade está sendo dita. E as pessoas rejeitam a verdade por causa de muitas vezes você falar de uma maneira mais alterada, tá? Para elas falar a verdade tem que ser passando pano pro paganismo, pro sincretismo, pro legalismo delas. E não é bem assim. Você tem que amar a Deus acima de tudo, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. É o primeiro mandamento. Ao segundo, sim, amar ao próximo como a si mesmo. Eles apelam para esse aí também. Mas nesse texto aqui a gente fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aí? Você ama a Cristo em primeiro lugar? Ou ama seus pais, seus irmãos? Qual é o primeiro mandamento? Tem uma ordem porque é proposital. Deus quis que a ordem fosse aquela. Primeiro amar a quem? A Deus. Acima de tudo e de todos. Segundo lugar, amar o próximo. Com a si mesmo. E quando a gente ama a Deus acima de tudo e de todos, a gente vai viver conforme esse amor pelo nosso Deus. Porque Ele nos amou primeiro, então a gente vai amá-lo. Então imagina, você, por exemplo, com um pecador miserável que ama a sua esposa ou seus filhos, você tem o seu amor e muitas vezes egoísta, que você ama eles, muitas vezes, às vezes esperando algo em troca. Tá? Você fala que não é mentira. Não tem como, cara. A gente tem uma natureza pecaminosa, cara. A gente lida com isso todo dia. Todo dia. Mas Deus não. Deus, Ele amou incondicionalmente. Porque Ele sabia que da gente Ele não poderia esperar nada. A não ser ofensa. A não ser inimizade. A não ser ataques. A não ser rejeição. 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 A não ser rejeição.
Então por isso que Deus foi lá e salvou a gente, independente da gente. A única coisa que ele poderia encontrar, que engloba tudo isso que eu falei, pecado. Nós fomos com o nosso pecado. É só isso que nós tínhamos. Que nós temos. Né? Nosso pecado. Deus vai nos limpando. O que nós fazemos de bom, após crermos no Evangelho, tendo sido regenerados, é obra da graça. Não é nosso. Não é obra nossa. É obra da graça. É Cristo em nós. Se manifestando. A santificação é um processo. Vai passando o tempo e Deus vai trabalhando em você. Você tem noção, Deus vai iluminando seu entendimento, vai colocando você para orar, falar, ó, se achegue-se a mim. Quanto mais próximo de mim, mais santo você vai ser. Se aproxime de mim, não só pela oração, né? Porque tem muita gente que só... Tudo é orar pra ele, tudo é orar. Bíblia, então aquela oração mística, né? Aquela oração que é um Deus... Eu acho que eles adoram um Deus desconhecido mesmo. E não é o Deus que Paulo fala. Esse Deus desconhecido que eu tô falando aí é o Deus que outros... Lá em Atos, né? Não, é outro Deus bem estranho mesmo, bem estranho mesmo. É um Deus segundo o entendimento deles. É o mesmo Deus, acho que daquele pessoal da lei da atração, que você ficar pedindo, repetindo várias vezes, você vai alcançar. Entende? E o versículo 38 diz: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O discipulado, cara, vai te custar tudo. Você tem que estar em paz, tem que ter isso em mente. Eu tenho que estar em paz com meu Deus, com meu Senhor. E pode cair o mundo, mas eu tenho que manifestar a verdade do meu Senhor. A mesma verdade que eu ouvi, a mesma verdade que eu escuto todo domingo, toda quarta. A mesma verdade que eu escuto todos os dias, fazendo meus devocionais, minhas leituras. Toda essa verdade vai me transformando o meu entendimento. Eu vou sendo cada vez mais santo. Glorificado, perfeito, apenas na glória. Apenas no dia do Senhor. Seremos transformados num piscar de olhos. Nossa! Será um dia maravilhoso. Você espera isso? Até me arrepiei. Você espera isso? Que dia será esse? Que dia? Mas tenha isso em mente. Jesus disse: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vem causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Reflitam nisso, meus queridos. Às vezes essas pessoas que estão em seitas, elas usam as suas obras. Porque você creu em Cristo e foi-lhe imputado justiça. A justiça de Cristo foi imputada a você. Você é justo agora? Não por causa das suas boas obras, não porque por causa das suas ações, por causa das suas palavras, mas é por causa da obra de Cristo. Você creu em Cristo. E assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Certo? É a fé, somente a fé. Os reformadores afirmavam e nós afirmamos ainda hoje. Sola fide. Somente a fé. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. E a glória somente a Deus. E para nós sabermos como isso acontece, sola Escritura. Somente a Escritura. É aqui que está a revelação de Deus. É lendo esse livro, buscando graça do Senhor,
para que nós sejamos capacitados por essa graça a vencermos pecado por pecado. Essas pessoas acham que é fácil, quando a gente conhece a verdade de Deus, que é fácil pra gente lidar com nossos pecados. A gente consegue enxergar mais pecados do que eles enxergam. Porque para eles pecado às vezes é só adultério, fornicação, homicídio e... acho que é só isso, né? Na verdade, acho que é só isso. Heresia não é pecado para eles. Mentira não é pecado. Porque se tem herege lá, eles gostam disso, então mentira também não pode ser pecado, né? Idolatria não é pecado. Furto não é pecado. Cobiça não é pecado. Matar não é pecado, né? Matar no sentido na mente, né? Porque Deus sempre trouxe a questão do foro íntimo. Lembra que eu falei do foro íntimo? Agora há pouco. O foro íntimo é exatamente aí que acontecem os pecados. Jesus falava o quê? É do coração que vem o quê? A graça de Deus? Não. Coração de Deus, do coração do homem é a raiz de todo pecado. De todo pecado. Não adianta a gente ficar embelezando nosso coração. A mensagem eu senti no meu coração de te dizer. Deus tocou no meu coração. Se tu toca no teu coração, ele te mata, mano. Oxi, ele te mata. Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração. Mais do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? Ele fala ainda, né? Acrescenta que o coração é desesperadamente corrupto. Se Deus tocar no teu coração, meu filho, é pra te matar, tá? É pra te matar. Que é isso que você merece, a morte. É a morte. Então, agradeça a Deus, cara. Cai de joelho e fala, Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me de mim mesmo. Não quero morrer eternamente. Eu não quero morrer eternamente. Se você fizer isso, é um sinal que... é sinal que você tá... Deus está te trazendo de volta à vida. Tá? Meus queridos, acredito que esse meu... digamos que um desabafo, uma reflexão aí, tudo misturado, né? Um pouco de escritura. Vai servir muito pra muitos aí que tá passando muito por isso. E sai, até pensa, acho que eu vou voltar porque aí minha família vai ficar mais em paz comigo, mas não. Não faz isso não. Tá? A verdade de Deus tem que ser dita e não pode ser desdita. Acabei de inventar, tô nem aí. Mas é isso, meus queridos. Permaneçam firmes. Não é por obras. Quem te santifica não é você mesmo, é o Espírito Santo. Tá? Você vai buscar o entendimento da palavra, sua mente vai sendo transformada e automaticamente é natural. É natural. Sua mente vai sendo transformada, suas ações vão mudando. E muitas vezes isso não é de um dia pra noite, não é de um dia pra noite. Se você ficar santo, absolutamente santo do dia pra noite, então à noite, então quando você ficar totalmente santo, Deus te leva pra glória. É um processo, cara. Um processo. Tá? E outra, não tem como ser totalmente santo, não. O único que foi santo como homem aqui na terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus homem. Né? Eu tô com sede. Mas enfim, acho que eu falei bastante já, 39 minutos, rapaz. Mas é isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Não desanimem. Falar aquilo lá que Deus falou para Josué. Seja corajoso. Eu vou ler aqui na íntegra, né? Porque eu não lembro muito. Faz tempo que eu não leio esse texto. A Bíblia aqui é nova. Ó. Não te mandei eu falar a verdade de Deus? Não te mandei? Deus te mandou.
você traga para a luz. Qual é a ordenança do Senhor Jesus? Sejam luz. Você tem que trazer luz, jogar luz. E aí vai incomodar quem tá nas trevas. Vai incomodar, porque... Ai, meu Deus, não tô conseguindo chegar. Meu Deus, a luz, a luz. Não é não? Não é assim não? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Não temas. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pensa. Que pensa. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Se fosse outro tempo eu ia falar, Deus tá me visitando, cara. Mas isso me emociona, cara. Isso aqui me emociona. Mas é isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Espero que isso edifique vocês e encoraje vocês. Edifiquem, tá? E não acho que eu que tenho alguma verdade, né? Não pensem como esses religiosos, esses legalistas que acham que você tem que... tudo é por obras. Tipo assim, é só a salvação que é pela graça mediante a fé. Depois você tem que ir com as suas próprias obras. É o princípio do Salvador, né? Do ancião presidente lá. É o princípio dele. O que Cristo fez na cruz é a entrada, né? E você vai pagando as parcelas. Meu Deus. Que blasfêmia. Que heresia. E o povo quer afirmar, não, eu vou ficar aqui até a minha morte. O que importa é eu estar em Cristo. Oh, Senhor. A gente vê diversas vezes Cristo falando para os discípulos, para a multidão. Saiam do meio deles, dos fariseus. Saiam. Saiam. O lugar de vocês é numa igreja saudável, numa igreja que prega a verdade do evangelho. Todo culto você vai lá e vai escutar o evangelho. Todo culto você vai lá, você vai se sentir desconfortável. Muitas vezes você não vai se sentir bem. Mas você vai sair de lá. Não, precisava escutar isso. Eu preciso vencer pecado tal, pecado tal, pecado tal. Eu me senti desconfortável exatamente porque tem uns pecados ali. A palavra de Deus colocou luz ali no meu coração. Que tem algumas trevas ali. E ele me deixou desconfortável. Preciso lidar com esses pecados. Essa palavra, essa pregação que o pastor pregou hoje colocou luz nos meus pecados. E agora eu consigo enxergar meus pecados. Eu vou ter que abandoná-los agora. Não vai na fala do pessoal que o que importa é você se sentir bem onde você tá. Ouça. Quando a gente tá em Cristo, a gente ama a verdade. Tá? A gente não odeia a verdade, a ponto de ficar desconfortável com a verdade só porque nós somos mortos ainda dos nossos pecados e delitos, não. A gente ama a verdade, nós ficamos desconfortáveis, mas amamos esse desconforto porque é disciplina de Deus para com seus filhos. É porque Ele ama a sua igreja e é que Ele disciplina os seus filhos. É com vara, é com cajado que Ele nos consola. Isso é pastor, cara. Isso é pastor. O verdadeiro pastor lá, Salmo 23 lá, com a tua vara e o teu cajado me consola. Tá? É isso. É isso. Tá? Se deixar, a gente vai longe aqui. E vai vir no texto, Mas é isso, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus.